Bom dia, irmãos, graça e paz. Aqui é só bom dia, né? Lá na nossa igreja a gente fala graça e paz também. Mas bom dia para vocês. Para mim é uma alegria enorme estar com os irmãos. Agradeço muito ao pastor Sami pelo convite, também a liderança da igreja. É uma honra, um privilégio muito grande para mim poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Meu nome é Eduardo, sou pastor. Esse ano completa 20 anos de ministério, acredite, comecei cedo, tá? Não é que eu sou velho não, mas já tenho 20 anos de ministério. Pastoreio na Igreja Cristã Evangélica de Brasília, fica na Asa Norte. Sou vice-presidente da nossa denominação, Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Deus tem me dado a alegria também de poder lecionar Teologia Paulina, no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, também em Belém. Tenho cooperado com a nossa editora, com material de escola dominical, e tem sido muito bom servir ao Senhor na ICEB, e é muito bom ver o que Deus está fazendo também na Igreja Esperança, e como o Evangelho tem crescido a partir desse trabalho. Eu me alegro no Senhor pela vida do Samuel, também do Sami e dos outros pastores que têm cooperado com essa obra, e o Sami me convidou para compartilhar a palavra do Senhor com vocês, por causa do evento que está tendo lá de ordenação. Era para eu vir no final de semana seguinte, mas a gente antecipou e para mim é uma honra e uma alegria estar com vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos meditar hoje pela manhã, tanto aqui no culto como depois na EBD, sobre João 15. Nós vamos meditar nessa primeira parte do versículo 1 ao versículo 11, e também o versículo 16, e na EBD, o versículo 12 ao versículo 17. Agora, no nosso culto, a gente vai falar um pouco sobre a união com Cristo e a nossa permanência nele. E na EBD, a gente vai falar um pouco sobre a nossa comunhão uns com os outros. Então, vamos falar um pouco sobre vida frutífera, como Deus deseja que a sua igreja, de fato, dê fruto. João 15 é um texto muito precioso, é um texto que se encontra no discurso de Jesus no cenáculo, é o último discurso de Jesus antes dele ser crucificado. Aqui a gente já aprende ali em João 13 sobre a importância de servirmos uns aos outros, como o Senhor Jesus nos serviu os seus discípulos lavando os seus pés. Em João 14, Jesus fala sobre a sua partida e a vinda do Espírito Santo, a importância de permanecer também na sua palavra e amá-lo por meio da obediência às Escrituras. E aqui em João capítulo 15 ele vai falar de uma parábola da videira, um texto bem conhecido e muito rico em ensinamento para a nossa vida. O texto diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Essas coisas eu vos tenho dito, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha o versículo 16, que coisa extraordinária. O Senhor Jesus diz o propósito pelo qual Ele nos escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para quê? Para que vocês possam ir e dar fruto. Deus está interessado em ver fruto na sua igreja. A videira mais antiga do mundo que se tem conhecimento é a videira de Maribor, que fica na Eslovênia. Essa videira, de acordo com o Guinness World Records, tem 500 anos. Ela passou pela Segunda Guerra Mundial, enfrentou todas as dificuldades que a gente possa imaginar, e mesmo assim essa videira ainda hoje dá fruto. O que o Guinness não sabe é que existe uma videira muito mais antiga do que a de Maribor, e que continua dando frutos muito mais excelentes do que essa videira de Maribor. Jesus, ele se apresenta como a videira, apresenta o Pai como agricultor e a sua igreja como os ramos. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, muito provavelmente ele está se referindo a Isaías capítulo 5, quando Deus fala que Israel foi a videira que ele plantou, que ele esperava colher boas uvas, mas que ele colheu uvas bravas, ao invés de uvas boas. Ele cuidou daquela videira, mas o resultado não foi aquilo que ele esperava. E Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Eu darei o fruto que o Pai quer, por meio dos meus discípulos, por meio da minha igreja. E João 15, ele é muito precioso, porque nos mostra, irmãos, que a vida frutífera, ela é própria dos verdadeiros discípulos de Cristo, que por estarem limpos e serem cultivados pelo Pai, produzem fruto abundante que evidencia a vida de Cristo neles através dos relacionamentos, tanto espirituais como também sociais. Eu gosto de Charles Swindoll, quando ele diz que no capítulo 15 de João, João destaca 3 relacionamentos vitais do cristão. O primeiro está aqui, do versículo 1 ao 11, que aponta para o relacionamento do crente com Cristo. E o termo-chave utilizado aqui é permanecer. Aparece 10 vezes essa palavra em apenas 11 versículos, e a ênfase estaria, então, na união. Segundo, é o relacionamento do crente com os demais crentes, que é o que nós vamos ver na nossa EBD. E o termo-chave utilizado por João é amor. Aparece 4 vezes em apenas 6 versículos, e a ênfase está, então, na comunhão. Se tivéssemos mais uma oportunidade de mensagem, a gente meditaria, então, em João 15, 18 a 27, que aponta para o relacionamento do crente com o mundo, e o termo-chave é odiar, usado 7 vezes em apenas 10 versículos, e a ênfase estaria, então, na perseguição. União, comunhão e perseguição. Eu queria caminhar com os irmãos nesse texto, abordando como a nossa união com Cristo é fundamental para termos uma vida frutífera, e como essa vida espiritual sociais. Hoje eu quero abordar 3 verdades com vocês aqui. A primeira delas é que a vida frutífera está relacionada à permanência, né? E a respeito dessa união com Cristo, eu quero enfatizar 3 verdades do nosso texto. A primeira é a ligação do cristão com Cristo. Irmãos, eu e você estamos espiritualmente ligados ao Senhor Jesus. Ele é a videira e nós somos os ramos. Existe uma íntima ligação entre a videira e também o cristão e os ramos. Da mesma forma que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo, ele é a pedra angular e nós as pedras vivas que somos edificados como santuário ao Senhor. Como ele é o pastor e nós suas ovelhas, ele também é a videira e nós somos os ramos. Não existe videira sem ramo, não existe cabeça sem corpo.
Cristo está ligado à sua igreja e a igreja está ligada de forma íntima e permanente com o Senhor Jesus. A seiva que flui através do caule é a fonte e o poder que mantém todas as folhas, botões, flores e frutos. Arrancando do caule, logo o ramo seca e também morre. O que é verdade a respeito da raiz da videira é verdade a respeito de todos os ramos da videira. Estar em Cristo é o que concede a mim e a você sustentabilidade, vitalidade e unidade. Se alguém não está em Cristo, não tem a vida de Cristo, não tem sustentação, ele não tem união nem com Cristo e nem com os demais membros dessa videira. Então, o que é verdade a respeito de Cristo é verdade também a respeito da igreja. E é interessante essa questão da nossa união com Cristo. É algo tão intenso e místico que eu e você não somos capazes de entender na sua completude. Não somos. Paulo vai falar sobre essa ideia de estarmos em Cristo e Cristo está em nós. Da mesma forma que eu estou no ar e o ar está em mim, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Quando eu respiro, o ar entra pelos meus pulmões e ele sai. Esse ar que me circunda também está dentro de mim e me sustenta. E da mesma forma, Cristo está em mim e eu estou nele. E eu não consigo mais me ver desassociado dele. Porque tudo que eu sou nele. E estou nele e ele está em mim. Quer ver algo que é misterioso e assustador? Efésios capítulo 1. Paulo, quando ora para a igreja, a partir do versículo 15 em diante, ele ora pedindo ao Senhor iluminação para aquela igreja, para ela entender 3 verdades cruciais a respeito da existência dela. Primeiro, é a esperança do chamamento. Segundo, a riqueza da sua herança nos santos. E terceiro, a suprema grandeza do seu poder, que atua em nós os que cremos. Segundo, a eficácia da força do seu poder que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E para ser o Senhor sobre todas as coisas, o deu à igreja. E olha agora. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você entendeu isso aqui? Não entendeu, não. A igreja é o pleroma, é a plenitude, é o que enche, aquele que enche tudo. Como pode Cristo ser cheio? Uma vez que é Ele que enche tudo e preenche tudo e sustenta tudo. Ele deu a vida a tudo, Ele criou todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas, tudo foi criado e existe por causa dEle e para Ele. Entretanto, movido pelo Espírito, Paulo escreve um texto inspirado que diz o seguinte: Cristo não é pleno sem o seu corpo. João Calvino afirma que é exatamente isso. N.T. Wright disse que essa talvez seria a segunda humilhação de Cristo. É Ele decidir, como Deus pleno e totalmente suficiente, não ser pleno mais sem a sua igreja. Uau! Eu estou nele. Ele está em mim. E eu estou nele e ele está em mim, de uma forma inseparável e permanente. Porque eu estou nele, eu tenho vida, unidade e sustentação. Ele é meu e eu sou dele. Que lindo, irmãos. Se não fosse uma igreja presbiteriana, batista ou cristã evangélica, era para dar glória a Deus com carpado mortal, né? Negócio fantástico. Isso aqui é para tirar lágrimas dos olhos, trazer alegria ao coração. Eu estou em Cristo. Eu tenho ligação com Ele. Segunda verdade que o nosso texto aponta aqui, irmãos, é a busca do cristão por Cristo.
O cristão deve permanecer em Cristo e fazer de Cristo a sua fonte de vida e produtividade. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. Não permita nunca que a atividade substitua a intimidade. Nunca. 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 Permanecer em Cristo é imperativo e não é opção. Permanecei em mim. Somente os que permanecem em Cristo é que podem frutificar para Deus e assim também cumprir o seu propósito. Eu gosto quando Hendricks afirma que uma vez no reino, ninguém pode dar frutos a menos que permaneça em Cristo, que é a videira. Essas são leis que não permitem exceções. Esperar que um homem frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais estúpido do que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas. Se você é crente, você está em Cristo, mas não permanece em Cristo, não busca Cristo, não tem intimidade com Cristo, você nunca vai conseguir ver o fruto de justiça na sua vida. Nunca. Agora, o que isso significa? No processo de levar salvação ao coração dos homens, Deus é sempre o primeiro. Pelo seu Espírito, Ele mesmo é que invade o coração do pecador. E dessa maneira o pecador, que agora se tornou em princípio um santo, recebeu o poder de permanecer em Cristo. E quanto mais ele o faz, mais ele experimenta dessa presença amorosa de Cristo. E essa é a promessa. Permanecer em Cristo implica em permanecer na sua palavra e no seu amor. E uma coisa sempre vai levar a outra. Quanto mais eu permaneço na palavra, em obediência à palavra, mais permaneço no seu amor. E quanto mais conheço o seu amor, mais eu quero conhecer a sua palavra e viver nessa palavra. É algo que se retroalimenta, irmãos. Uma coisa sempre vai levar a outra coisa. Uma vez conhecendo mais do seu amor, mais prazer eu e vocês teremos de estar com Ele, com aquele que nos amou e continua nos amando. Quem experimenta o poder do Evangelho e se deleita no amor de Deus, sempre desejará experimentar cada vez mais desse poder e também desse amor. Quando temos intimidade com Deus, sentimos quanto somos amados e então temos pressa de estar novamente na presença dEle. Jesus, Ele deseja, acredite nisso, Ele deseja compartilhar da sua vida conosco. E essa é a grande preocupação que todos os discípulos de Cristo devem manter constantemente a dependência de Cristo e a comunhão com Ele. E nós sabemos, por experiência própria, que quando nós interrompemos a nossa busca por Cristo, nosso tempo de devoção, de oração, de leitura bíblica, de comunhão com a igreja, a gente vai percebendo que as nossas afeições santas vão se declinando e as corrupções naturais do nosso coração, elas vão sendo reanimadas e reavivadas. Nós não vamos conseguir dar fruto se nós não permanecermos em Cristo e não fizermos da busca por Cristo a prioridade da nossa vida. Poderia perguntar, quem fez devocional aqui hoje, antes de vir para o culto? Quem já teve o seu tempo de oração hoje? O que é que Deus falou com você durante essa semana que passou? Como foi a sua vida de devocional, de oração, de leitura bíblica, de memorização das Escrituras? Como foi? Você é o crente Ava que só vive das experiências lá de trás? Conhece o crente Ava, né? Antigamente eu meditava, eu orava, eu pregava, eu comungava, eu Ava. É o cara que só tem experiência com o Senhor de 10 anos atrás, de 30 anos atrás, do retiro de acampamento. Não! Eu quero saber da tua experiência hoje com Ele. O que é que o Senhor falou na sua palavra hoje? Como foi a abordagem que você fez com alguém quando estava apresentando Cristo essa semana? A nossa vida com Cristo é dinâmica. A nossa busca por Ele tem que ser intensa. Nós dependemos disso. Ninguém vai ter vida se Cristo não estiver nele. Ninguém é
capaz de fazer nada na vida cristã se Cristo não estiver nele. Você quer mesmo dar fruto e não permanecer em Cristo? Ele disse, isso é impossível. Isso é impossível. Quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Porque sem mim, vocês não são capazes de fazer nada. E nada no grego é nada. Nada. Amar a esposa? Vai não. Se submeter ao marido e respeitar? Vai não. Amar a liderança da igreja, se submeter à liderança bíblica deles? Vai conseguir não. Controlar essa língua gigante que quando tu morrer vai ter um corpo para um caixão para tu, outro para a língua? Não vai conseguir não. Quer viver uma vida que mostra fruto de justiça? Permaneça em Cristo. O segredo não é regra, o segredo é intimidade, é comunhão, é permanência. O que não significa, não constitui uma condição que o homem deva cumprir com as suas próprias forças antes que Cristo faça a sua parte. Longe disso. É graça soberana, meus irmãos, do começo ao fim. Mas a responsabilidade de permanecer em Cristo é colocada integralmente sobre os ombros dos homens, exatamente onde ela deve permanecer. Nesse sentido, sem esforço da minha parte e da sua parte, não há salvação. No sentido não de que salvação eterna, mas salvação em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso buscar Cristo. Eu preciso fazer dessa comunhão a prioridade da minha vida. O poder para se empenhar e perseverar é dado por Deus. Filipenses deixa claro, capítulo 2, que é Ele quem coloca em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Na vida do crente, Deus salva e santifica, e Ele coloca em mim e em você, não só a vontade, mas também o poder de fazer. Mas eu e você precisamos ser diligentes, perseverantes, disciplinados nessa busca por Cristo. Cabe a mim e a você. Paulo sabia que a salvação era um dom soberano de Deus, entretanto, aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, capítulo 9, ele deixa claro, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser encontrado desqualificado. Eu me mato, eu esmurro meu corpo, eu pago o preço, sou eu que faço. Agora, existe aqueles que não permanecem. Não permanecem. E aqui a gente pode observar 5 elementos de punição para o homem que rejeita a luz. Jesus disse o seguinte, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Ele é lançado fora como um mero ramo, já está condenado. É lançado fora. Segundo, seca ou é seco. Embora essa pessoa possa ter uma vida prolongada, ela não tem raiz, nenhuma alegria. É como árvores em plena estação de frutos e destes desprovidos, duplamente mortas e desraigadas, como a gente vai ver em Judas 12, Isaías 40, Marcos 4, 6. E o exemplo inesquecível aqui é do próprio Judas. Está entre os discípulos de Jesus, mas não é discípulo coisa nenhuma. Terceiro, diz que são apanhados, ou são reunidos. Exatamente o que Jesus ensina em Mateus 13, 30. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, juntem primeiro o joio, atem-no em feixes para ser queimado. Depois eles são lançados no fogo. Em Mateus 13, 41 e 42, o Senhor Jesus diz o seguinte, o Filho do Homem mandará os seus anjos e ajuntarão do seu reino todos os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. E eles então, em quinto lugar, são queimados, o que também é coerente com o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 25, 46. Eles irão para o castigo eterno. E que ser queimado, irmãos, não significa aniquilamento, também fica claro a partir de passagens como Marcos 9, 43, que fala sobre fogo inextinguível. Também versículo 48, que diz que o verme não morre. Apocalipse 20, 10, eles serão atormentados de dia e de noite para sempre, se referindo ao diabo, à besta, ao falso profeta, e você pode comparar com Apocalipse 20, 15,
que também fala sobre aqueles que serão lançados no lago de fogo e que o nome não foram achados inscritos no livro da vida. Não existe essa questão de aniquilação. Sofrerão penalidade, de acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 em diante, de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora, em terceiro lugar, além do texto mostrar a nossa união com Cristo e a nossa permanência em Cristo, ele fala sobre o fruto que o cristão dá por estar em Cristo. E o cristão deve dar cada vez mais fruto. Aqui nós temos o significado do fruto, a expectativa do fruto e também a evidência do fruto. Sobre o significado do fruto, eu concordo com D. Acaso quando ele diz que o fruto, na metáfora aqui da videira, representa tudo o que é produto de oração efetiva em nome de Jesus, incluindo a obediência aos seus próprios mandamentos, a expectativa, a experiência de alegria, da paz, do amor de uns para com os outros e também do testemunho diante do mundo. Esse é o fruto de justiça que aparece, que se evidencia na vida daquele que permanece em Cristo. É claro que a gente também pode ligar ao texto que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, quando diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essas são evidências da presença do Espírito e da vida de alguém que está ligado a Cristo, que foi limpo pelo Senhor através da sua palavra e tem sido disciplinado por Deus pela poda do Senhor para dar cada vez mais fruto. A expectativa do fruto, o texto deixa claro que, como agricultor dessa videira, Deus Pai está interessado em ver os frutos e está empenhado, irmãos, em limpar e podar os ramos para obter os frutos que Ele tanto deseja. Nosso texto fala de dois tipos de ramo: o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. Vamos começar pelo ramo que não dá fruto. Existe bastante debate sobre o que é esse ramo que não dá fruto. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Vixe, o que é isso? Pode ser três coisas. A primeira delas é que o ramo era um crente de verdade, que estava em Cristo, mas não se arrependeu do seu pecado, não cresceu na vida cristã, deu mau testemunho. Deus foi lá e cortou. Esse cara, então, teria perdido a sua salvação. E o texto que fala que ele seca e é lançado no fogo aponta para a perdição eterna dele. Ele era salvo, perdeu a salvação e foi para o inferno. A gente não crê nisso. A gente crê que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo deixa claro: eu estou plenamente certo, não tenho dúvida nenhuma, de que aquele que começou a boa obra em vocês, veja só, é boa obra, é de dentro para fora, é em gente, não é em prédio, ele vai completar, não é até amanhã, como se fosse bom, né? Santo amanhã. Não, vai ser até o dia de Cristo. Então, até o dia de Cristo, ele está em obra na minha vida. Uma vez eu ouvi uma frase de caminhão, e acredite, essa foi boa, né? Disse: se você vê poeira na minha vida, não se assuste, é porque Deus está em obra. É mais ou menos isso. Nós estamos em obra. Deus está em obra na nossa vida. Nós não somos santos perfeitos, estamos nesse processo. É até o dia de Cristo. Mas se aquele que começou é o mesmo que vai completar, está claro que ele vai preservar a obra que ele mesmo começou. E sobre isso a gente não tem dúvida. Olhe para Romanos capítulo 8, versículo 30, quando vai dizer que aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, já glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, pelo contrário, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, antes quem ressuscitou, qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou plenamente certo. Eu acho arretado, desculpa, quando Paulo fala isso. Estou plenamente
totalmente certo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que vai que existe alguma coisa que eu não conheço. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Não cremos que um homem possa perder a salvação. Ela é dada por Deus, sustentada por Deus. Agora, existem duas possibilidades. Primeira é que é um crente de verdade e ele não dá fruto. E o texto que fala que corta, a palavra corta no grego pode também ser traduzida, isso é possível, está dentro do campo semântico da palavra, ergue. O que não dá fruto, ao invés de cortar, nesse contexto, Deus iria então levantar, erguer. É possível que na parábola, olhando para a videira, um dos ramos tenha se desalinhado do restante da parreira. E então caiu. E as folhas tocam no chão. Não consegue realizar a fotossíntese. Precisa levantar aquele galho, limpar o galho, realinhar a videira na expectativa de que esse ramo volte a dar fruto. Isso é possível? É possível. É possível. E então, não dar fruto, depois de ter sido cuidado por Deus, seria então o queimar, perda de benefício ou de galardão ou de recompensa. Não significaria aqui condenação. Isso é possível, pastor? É possível, biblicamente e teologicamente possível. É uma interpretação. Tem bons teólogos que defendem isso. A minha interpretação desse texto é que se refere à terceira, que é alguém que nominalmente é crente, mas que não é crente coisa nenhuma. É o cara que está na igreja, mas a igreja não está nele. Ou ele não é da igreja. Não é. E por que eu defendo isso? Eu defendo isso por causa do contexto imediato. João capítulo 13, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele chega para Pedro e vai lavar os pés de Pedro. E Pedro diz, Senhor, tu lavas os pés a mim? Jamais! Aí Jesus falou assim, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Então lava a cabeça, sovaco. Isso é paráfrase do pastor Eduardo, tá? Lava tudo, Senhor. Ele disse, quem já tomou banho, não tem necessidade de se banhar novamente, senão de lavar os pés. Vós já estáis limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem era aquele que o haveria de trair. Que interessante. Aí agora a gente chega na parábola e Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quem é que não estava limpo? Judas não estava limpo. Judas que estava entre os discípulos, mas não era discípulo. Judas que saiu para trair Jesus e mesmo os discípulos de Jesus não sabiam que ele estava saindo para traí-lo. Tem muita gente que vem domingo após domingo na igreja e sai do culto para trair Jesus. Troca o Senhor por qualquer 30 moedas de prata. Tem muita gente que sai da reunião dos discípulos sem ser discípulo. Ele crê que é discípulo, mas não é. Os outros acham que ele é, mas ele não é. O coração dele não ama o Senhor, ele não está apegado ao Senhor. Ele não é ramo, coisa nenhuma. E aí entra as boas advertências bíblicas, para mim e para você, de avaliarmos se de fato estamos na fé ou não. E pastor e Belo, eu me esqueci o tempo que eu tenho que entregar aqui a mensagem. Que horas acaba o culto de vocês? Porque se deixar eu vou pregando, gente. 11h15, obrigado. Desculpa interromper. E terceiro, nós temos aqui a evidência de fruto. O fruto, irmãos, ele evidencia a salvação. O ramo que não dá fruto é lançado fora para ser queimado, o que não implica em perda de salvação, mas de profissão superficial. Concordo com Hendricks quando ele afirma que essa alegoria ensina claramente que os ramos que foram retirados e queimados representam as pessoas que nunca deram frutos, nem mesmo quando estavam em Cristo. Portanto, nunca foram de fato crentes e para elas a relação com a videira, embora próxima, era meramente externa. Você conhece pessoas assim?
Pessoas que enchem a igreja, mas que estão vazias de Cristo. Nas igrejas, há miríades de pessoas que professam ser crentes, mas sua união com Cristo é apenas exterior e formal. Alguns pensam estar unidos a Cristo por causa do batismo ou por serem membros de igreja. Alguns vão muito além disso, tornando-se membros que participam da ceia do Senhor, conversam até com entusiasmo sobre coisas espirituais, mas falta-lhes algo necessário. Embora participem dos cultos, ouçam o sermão, tenham sido batizados, participem da ceia, não possuem a fé, a graça divina e a obra do Espírito Santo nos seus corações. Não estão unidos a Cristo e Ele não está nessas pessoas. Sua união com Cristo é apenas nominal e não verdadeira. E tais pessoas têm nome de que vivem, mas aos olhos de Deus estão mortas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Concordo com Riley também quando ele diz que não existe a verdadeira vida espiritual no coração em que não podemos ver o fruto do Espírito. O Espírito de vida em Cristo Jesus sempre se manifestará na vida e na conduta diária daqueles em que Ele habita. O próprio Senhor Jesus declarou: cada árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. Deus está atrás de fruto. Ele olha para a sua vida, para a minha vida, e Ele quer ver fruto. Ele está interessado nisso. Está interessado nisso. Não deveria haver dúvidas para nós de que o objetivo de Jesus na parábola da videira é mostrar que a igreja encontra sua unidade, sua vida e sua fertilidade em Cristo. Agora, quais são as bênçãos que alcançam os cristãos que permanecem em Cristo e dão muito fruto? Quero listar pelo menos 5 que Jesus fala aqui. A primeira delas é que as suas orações serão respondidas. Se alguém permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como é que é? É isso mesmo. Você ouviu em claro e bom tom. Você vai pedir o que você quiser e será feito. Pastor, aí está a base para a teologia da prosperidade. Vou pedir uma Lamborghini. Lamborghini agora está ruim, né? O negócio é Tesla, né? Cybertruck. Eu não sei o que vocês têm na cabeça aí. Vou pedir isso. Tá, mas não vai rolar não. Ai, como assim? É promessa. É verdade. Só que alguém que permanece em Cristo pediria isso. Quando a gente fala sobre permanecer em mim e pedirá o que quiser e será feito, a gente tem que lembrar o que Jesus falou também no versículo 16, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Quando a gente fala orar em nome de Jesus, irmãos, a gente não está dizendo que fala em nome de Jesus e consegue tudo o que quer. Em nome de Jesus não é uma palavra mágica, um sim, sim, salabim, abracadabra, ou qualquer coisa que vocês possam dizer aí, entende? Não. Em nome de Jesus é apresentar-se diante de Deus, diante do trono do grande Deus, em o nome de Jesus. Senhor, eu me apresento diante do Senhor e coloco diante do Senhor esse pedido. E eu faço isso em o nome do teu Filho. Aí Deus olha e diz, é verdade, porque Jesus pediria isso. Eu me apresento diante de Deus como se eu estivesse recebendo uma procuração de Jesus. E me apresento diante dele, fazendo um pedido coerente com a vida e o caráter de Cristo. E veja como isso é interessante e está dentro da teologia bíblica joanina, porque em 1 João capítulo 5 ele vai dizer, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve conquanto aquilo que nós pedimos, estamos certos que obtemos aquilo que lhe temos pedido, quando eu peço alguma coisa conforme a sua vontade. Segundo benefício, o Pai será glorificado na nossa vida. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Veja só, a gente sai de um ramo sem fruto, depois de um ramo com fruto, depois de um ramo com mais fruto,
Depois de um ramo com muito fruto e ramos que têm frutos que permanecem. Olha a progressão de fruto. Quando eu dou muito fruto, Deus é glorificado através da minha vida e também através da sua vida. E nesse sentido, cumprimos o propósito de Deus não só para a nossa existência, mas para a nossa própria salvação. Você acha realmente que o Senhor Jesus morreu na cruz para te dar uma pólice de seguro contra o fogo do inferno e dizer, pronto, sou salvo? É isso? Claro que não. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus deseja ser glorificado através da vida de homens e mulheres, jovens, crianças, redimidas pelo sangue do seu Filho. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que a ele foi dado a graça de ser apóstolo de Cristo por amor do seu nome, para obediência por fé entre todas as nações. Veja só, o ministério de Paulo era pregar o evangelho para que as pessoas pudessem obedecer por fé ao Senhor e assim viverem para a glória do seu nome. Deus está interessadíssimo na glória do seu nome. Ele deseja ser glorificado e honrado através de um povo santo, separado e redimido. Quando eu e você permanecemos em Cristo e a vida de Cristo é em nós, Deus é glorificado. Tudo que Deus faz na sua vida, Ele faz buscando a glória que é devida a Ele. Aí você fala, mas isso é muito egoísmo. Não, isso é muito amor. Porque se Ele me criou e criou você para o louvor da sua glória, a gente só vai encontrar satisfação, paz, alegria na nossa vida quando nós estivermos sintonizados com aquilo pelo qual Deus nos criou. Isso é amor de Deus. Ele concedeu a mim e a você a capacidade de voltarmos a viver, não para nós mesmos, mas para Ele, para o louvor da sua glória. Quem dá muito fruto glorifica o Pai que está nos céus. Lembra de Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, até o versículo 14, quando Paulo vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus te elegeu, te predestinou, te santificou, te adotou na família, te redimiu, te iluminou, fez de você herança, deu a você uma herança, te selou com o Espírito, te salvou pelo Evangelho, e tudo isso para o louvor da glória da sua graça, a fim de vivermos para o louvor da sua glória e em louvor da sua glória. Tudo que Ele faz é para o louvor da sua glória. A nossa vida tem que ser para o louvor da glória dele. Isso não vai acontecer se você não estiver em Cristo. Isso não vai acontecer se você não permanecer em Cristo. Não vai. Não vai. Simplesmente não vai. Agora, se você estiver unido a Cristo e permanecer em Cristo, então você vai ter fruto por estar em Cristo. Frutos crescentes. E quando você der muito fruto, suas orações serão atendidas.
Deus será glorificado. Terceiro benefício, você vai ser reconhecido como discípulo de Jesus. Não adianta só dizer que é crente, as pessoas querem ver Jesus em você. Você só pode dizer, aquele ali é crente, quando você vê ele pisando nas pisadas que Jesus pisou. Aquele que diz que está nele deve andar assim como ele andou. É o que o próprio autor do Evangelho aqui escreveu na sua primeira carta. Assim o mundo reconhece que de fato nós somos cristãos. Quarto benefício, eu permaneço no seu amor. Eu permaneço demonstrando que amo o Senhor. Que coisa linda. Porque tem muita gente que ama Jesus de boca para fora. Mas é na caminhada com o Senhor. É numa vida justa, santa, que de fato nós demonstramos que o amamos. Nenhum fruto vai acontecer se eu não permanecer em Cristo, e permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra. João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse, e somente esse, é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei, e eu me manifestarei. Que lindo. Permanecer no amor. Permanecer amando o Senhor. A igreja de Éfeso, Jesus repreende. Você tem boa doutrina. Você repreende os falsos apóstolos. Você é fera. Tenho contra ti, porém, uma coisa. Você perdeu o seu primeiro amor. Lembra de onde você caiu? Se arrependa. E volte à prática das primeiras obras. Senão venho contra ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Removei uma igreja do seu lugar, porque não tem amor. O que faz uma igreja brilhar é doutrina, tudo isso é muito bom. Mas acima de tudo é amor profundo pelo Senhor. A nossa vida, irmãos, nossos olhos, precisa brilhar quando a gente fala de Jesus. O primeiro bom dia do nosso dia deveria ser dado a Ele. E o último boa noite também a Ele. Eu deveria acordar pensando nele, deveria dormir pensando nele. E durante a minha vida, durante o meu dia, eu deveria pensar nele o tempo inteiro. Para Jesus parecia ser pecado pensar em Deus apenas de vez em quando. Precisamos amar todo o nosso ser. O grande mandamento é esse. Amar a Deus com café. Corpo, alma, força e entendimento. Agora tu pega, né? Ame a Deus com tudo que você tem. Quinto lugar, olha que coisa maravilhosa. Essas coisas eu vos tenho dito. Por que, Senhor? Por que o Senhor está falando essa parábola? Para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja pleno, transbordante de alegria. Tem gente que diz que Deus não está nem aí para a nossa alegria. Que Deus não está nem aí se você está feliz ou não. Isso é mentira. Deus está totalmente interessado na tua alegria. O problema é que você é medíocre demais nos anseios que você tem. A tua alegria está no melhor emprego, a tua alegria está numa casa melhor, a tua alegria está comprar um carro X, fazer aquela viagem. Que sonho medíocre! O dono do universo, o rei do mundo, aquele que o céu dos céus não conseguem comportar, que enche tudo, ele mesmo está se dando para nós e está dizendo: eu quero que o meu gozo esteja em vocês e o gozo de vocês seja pleno. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer?
as coisas que hoje brilham para você vão perder o seu encanto. Porque Jesus é tudo que temos, é tudo que precisamos. Essa é a verdade. E se John Piper estiver certo de que pecado é aquilo que nós cometemos quando o nosso coração não está plenamente satisfeito em Cristo, então não teremos mais vontade de cometer aquele pecado de estimação que a gente fica alimentando o tempo todo. Porque agora eu estou pleno. A minha alegria é plena, o meu gozo é pleno. Apesar da sua idade, a videira de Maribó produz uma quantidade surpreendente de uvas a cada ano. Geralmente em pequena escala, mas suficiente para fazer uma quantidade limitada de vinho. A videira é agora considerada patrimônio nacional e é preservada como parte do patrimônio cultural esloveno. Existem esforços contínuos para cuidar dela e garantir que continue a ser um símbolo da herança vinícola na região. A minha oração é que a Igreja Esperança daqui de Tampa seja mais um ramo frutífero da videira que é Jesus. Vocês são mais um ramo que nasceu dessa antiga, mas produtiva videira que é Cristo. E a minha oração é que, independente da idade de vocês, do tempo que existe esse trabalho, que vocês sejam frutíferos e que o seu fruto seja resultado da vida de Cristo em vocês e do esforço mútuo e contínuo de cada um em permanecer em Cristo, na sua palavra e também no seu amor. Que Deus nos abençoe. Quero orar com vocês. Pai, obrigado pela tua